Eu sou cristão desde os 30 anos, hoje eu estou com 39 anos, que eu decidi entregar totalmente os meus caminhos, a minha vida a Deus. E uma das dificuldades que eu vejo que muita gente tem para acreditar que Deus existe, né? A maioria dos ateus, ou até mesmo pessoas que já acreditaram em Deus e deixaram de acreditar, a pergunta é: onde estava Deus quando tantas pessoas morreram agora no coronavírus, né? Por exemplo, onde está Deus quando uma criança é abusada sexualmente? Quando eu perdi os meus pais, onde estava Deus? Muitas pessoas morrendo na África de fome, né? Tantas tragédias no mundo, avião que cai, enfim, vulcão, terremoto, tsunami. São muitas tragédias no mundo, né? E a gente se pergunta, se Deus existisse, nada disso iria acontecer, né? Graças a um livro muito antigo e que ele tem sua veracidade por muitas coisas terem sido encontradas por historiadores, né? E muitas pesquisas. Então, a Bíblia é o livro que traz todas as respostas. Primeiramente, a gente tem que entender que lá nas origens, né, existia, eu vou colocar essa ideia de uma fábrica, de uma grande empresa. Nessa empresa tem um chefe e o chefe queria um braço direito. Colocou esse braço direito, essa pessoa para estar abaixo dele lá comandando tudo. Aí você imagina que cria inveja, ciúme nessa pessoa que ficou no braço direito e fala assim: poxa, eu bem poderia ser o chefe dessa empresa. Eu acho que eu conseguiria administrar melhor tudo isso. Aí você imagina que essa empresa tinha muitos funcionários, né? Como tinha. E esse cara do braço direito lá, o gerente, vamos dizer assim, conseguiu convencer a metade do que ele sendo o chefe, a empresa iria ser muito melhor, né? Isso acontece na nossa vida, né? Então foi isso que aconteceu lá nas origens. Deus, ele é o criador de todas as coisas. E ele criou anjos. Foi a primeira criação de Deus, foi os anjos. Especificamente um anjo, ele criou com dons, com muitas qualidades, né? Era o portador da luz, responsável pela música, era perfeito em imagem, era belo, né? E se chamava Lúcifer. E esse Lúcifer, ele quis ser o chefe da empresa, ele quis ser Deus, né? Conseguiu colocar muitas pessoas contra Deus. E aí teve a luta do bem e do mal, né? No céu. E aí Lúcifer, ele só não imaginava uma coisa, que ele era criatura. Então, por ser criatura, a criatura sempre vai ser menor do que o Criador. Então Deus fez assim nele, ó: sai daqui, macho. Então Deus acabou tendo que expulsar Lúcifer, que perdeu sua identidade, passou a se chamar Satanás, e ele expulsou para a terra, que era sem forma e vazia. Perdeu todos os seus direitos, toda a sua beleza, mas muitas coisas ele trouxe, né? Ele ainda tinha poder, sabedoria, ele é um ser espiritual, anos-luzes do ser humano, né? Então, isso é uma teoria minha, mas imagina que o chefe da empresa lá, voltando para a ideia da empresa, sentiu falta, né? Sabe, Deus é como se fosse o cearense. Eu sou cearense, né? Cearense faz 8 filhos, 50 filhos. Para você ter uma ideia, eu sou de uma família de 9 filhos. Eu sou o 9º filho, para você ter uma ideia. Então, o cearense gosta da mesa cheia de gente. Então, Deus, ele é assim. Eu vejo Deus como um cearense. Porque pense numa pessoa para não ser para gostar de pessoa de multidão, é Deus, né? Tipo, milhares e milhões de anjos. Expulsou 55,52 milhões de anjos. Não satisfeito, o que Deus fez? Vou fazer novas criaturas. Vou fazer o ser humano. E aí Deus foi lá, pegou a terra, que era sem forma e vazia, onde Lúcifer, ele jogou Lúcifer, lembra? Mas Deus pegou a terra e fez uma repaginada, fez uma casa para criar o ser humano. Colocou as plantas, os animais, enfim, tudo isso. E para o ser humano, imagina que ele falou assim, ó: você pode comer frango assado, picanha, você pode comer torresmo, você pode comer fruta, tem banana, tem salada e tal. Você só não pode comer esse dente de alho aqui, porque o ser humano tinha um banquete, né?
Então, por que Deus deu esse direito de escolha? Porque a gente fala assim, poxa, mas por que ele deu essa opção, né? Porque Deus, ele não criou o ser humano robô. Ele criou o ser humano com livre-arbítrio para escolher. Deus sempre quis ser escolhido por nós, né? Então, isso faz com que o amor de Deus seja um amor original, né? Porque imagina, uma pessoa pega a prova, um professor pega uma prova e fala assim, ó, coloca aí se vocês gostam de mim como professor ou não, e isso aqui eu vou levar para a diretoria. E o diretor vai escolher se eu fico na escola ou não. Aí o professor faz a prova, aí na hora de entregar para o diretor da escola, ele separa só os alunos que falaram sim para ele, os alunos que gostaram, que ele foi aprovado, e entrega para a diretoria. Isso é justo, né? Então imagina Deus fazer um monte de ser humano e todo ser humano ser programado para amar ele, não ter nenhum outro. Isso não seria o verdadeiro amor genuíno, né? Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Mas o ser humano, por livre e espontânea vontade, escolheu a única coisa que ele não poderia escolher, que era a desobediência. Na Bíblia, a Bíblia fala que a desobediência gerou para a mulher a dores no parto, né? O homem, a partir dali, ele tinha que trabalhar pelo sustento, né? Só que a gente sabe que hoje, por exemplo, o parto tem anestesia, tem mulher que não tem nem dor, tem homem que vive sustentado pelos pais, né? Pelo menos assim que eu falo, cadê a maldição, né? Porque aquela maldição lá, mas na verdade, nós herdamos muitas coisas ainda piores. Aí você fala assim, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Bom, imagina o seu pai, que ele tem um caroço aqui na cara, um caroço, bem aqui, no meio da cara. E aí você é filho dele e nasce com caroço no meio da cara. Você escolheu esse caroço? Não, você herdou dele. Por quê? Genes, você veio dele, então automaticamente você teve algumas coisas do seu pai. A mesma coisa a gente pegou do Adão e da Eva lá, que foram os primeiros seres humanos. A gente não comeu a fruta proibida, não desobedecemos lá. Quem desobedeceu foi eles. Mas como depois dele vieram nós, a gente herdou o quê? A morte. O homem não era para morrer, mas a partir dali ele morre. Toda essa maldição, doenças, violência, né? Tragédias. A gente foi feito para um paraíso, para viver num paraíso. Mas a partir do momento que a gente desobedeceu, a gente foi para o submundo, né? Para o mundo caído, para o mundo amaldiçoado. Essa é a verdade. Quem que fez isso tudo acontecer? Claro, a Eva lá foi persuadida pelo Lúcifer. E então a gente quer culpar Deus de tudo que acontece. E o fato de existir tanta maldade no mundo, as pessoas chegam à conclusão que não existe Deus. Mas aí Deus, que nunca fez mal a ninguém, nunca errou, ele é perfeito, a gente tem que lembrar disso, começa a pensar em uma estratégia, mesmo a gente sem merecer, pelo nosso livre-arbítrio, ele começa a pensar numa estratégia de nos resgatar. E como resgatar uma criatura dele que decidiu por livre e espontânea vontade errar, se afastar, só tinha uma forma, era o Criador de todas as coisas se vestir de uma mera criação, porque nós somos pó, nós somos nada. Aí você imagina o Criador de todas as coisas se transformar em criatura, para morrer pela sua criatura sem ter culpa e ser humilhado como nenhum ser humano foi humilhado aqui na Terra, pelo menos. Você conhece alguém que nasceu num chiqueiro, numa mexedora? Eu não conheço, eu não nasci. Você conhece alguém perfeito que foi cuspido, açoitado, chicoteado, massacrado, humilhado? Eu não conheço. Pelo menos um erro o ser humano tem, mas uma pessoa perfeita, a prova que Deus nos deu do amor dele chega a constranger. É algo que está longe da nossa capacidade de compreensão. Você entende que você nunca vai compreender o amor de Deus? Então, uma criança morrer, seus pais morrerem, isso faz parte da maldição. Todos nós vamos morrer. Mesmo que Deus faça um milagre hoje na sua família todinha e cure, uma hora vai morrer, porque herdou a maldição. Mas aí tem uma única chance pra gente, uma única chance,
da gente voltar no plano original de Deus, que é não morrer, que é estar num lugar que não tem violência, morte. Muitas pessoas imaginam o céu, os anjos lá, e sem fazer nada. Não, gente. Deus é trabalhador. Deus todo dia coloca o sol, tira o sol, pôr do sol. Deus gosta de pessoas produtivas. Então você vai ter uma atividade no céu, você vai ter vida. A única coisa que você não vai ter é o cansaço. Pensa tudo de ruim que você já passou e passa e vai passar. Isso não vai ter lá. Mas para a gente entrar nesse local que Deus preparou para a gente, que Ele foi capaz de descrever na Bíblia, que nós não somos nem capazes nem de imaginar, nem de sonhar, nem de falar, a gente precisa acreditar nessa história que eu estou contando para vocês, que o seu Criador morreu por você. Ele veio aqui ser humilhado, Ele se vestiu de você, e sem ter culpa nenhuma, Ele pagou pelo seu pecado. Sim, sabe aquele pecado que você tem, que não faz nenhum ser humano ser melhor que o outro, porque todos os seres humanos, pode ser pastor, pode ser padre, comete erros. Nós temos uma tendência a erros. Se você não pega de um lado, você peca na vaidade, ou você vai pecar em algum aspecto na sua vida, no pensamento. Mas todos nós precisamos de Deus todos os dias. Na verdade, a gente precisa não só de Deus, a gente precisa que Ele more dentro de nós, para que a maldade que existe dentro de nós seja amenizada e que o Espírito de Deus, que vai habitar dentro de nós, comece a transformar. A partir do momento que você aceita Deus, você percebe uma guerra dentro de você. Uma guerra entre fazer a coisa que você gosta de fazer, aquela paixão, sabe? E fazer o que Deus quer que você faça. Que às vezes o que Deus quer para você, para te falar a verdade, só vai trazer benefícios. Bom, Deus não quer que você traia. Imagina, você tem uma família linda, você trai, você acaba a sua família. O seu filho vai ficar feliz? Você fez algo de bom na terra? Um trabalhador trabalhou o mês inteiro para ganhar um dinheiro suado. Você vai lá, rouba o carro dele. Você fez algo de bom para aquela pessoa merecia ser assaltada? E várias maldades, né? Então, o Criador de todas as coisas, Ele quer que a gente volte para a origem. Ele quer que a gente volte para o lugar que a gente nasceu para viver, que é do lado dele, com tudo do bom e do melhor. Então não esperem uma vida perfeita na terra. Ela vai ter momentos de alegria, mas plenitude de alegria só no céu. Todo ser humano tem um vazio dentro dele, e a única forma de preencher esse vazio é Deus. Não tem nenhuma forma. Você pode tentar preencher com dinheiro, você pode tentar preencher com mulheres, com bebida, com drogas. Sempre, esse vazio sempre vai existir dentro de você. É por isso que a gente busca tantos deuses, tanta coisa, acreditar em alguma coisa, no signo, em tantas outras coisas, né, gente? Porque o ser humano ele foi feito para acreditar, para ter fé em Deus, fé, né? E a fé em Deus ela é mais poderosa que a fé em qualquer coisa que você pode imaginar. Sabe como eu aceitei Jesus? Eu estava chorando dentro de um carro. Eu percebi que a minha vida não andava para frente e que eu não sabia o meu propósito e que eu cometi muitas falhas, né, na minha vida. E eu falava, se existe um Deus nesse universo, porque ali eu já estava meio desiludido, eu quero que ou Ele me mate ou Ele me transforme numa pessoa melhor, porque eu estou cansado de ser quem eu sou. E eu falei isso em lágrimas, chorando. E a partir dali, Deus me ouviu. Eu não precisei ir em nenhuma igreja. Lógico, hoje eu congrego numa igreja. Eu acho a igreja importante porque precisa ter locais onde a pessoa vai ouvir de Deus. Dificilmente você vai para um bar, você vai ouvir pessoas falando de Deus, do seu trabalho, pouquíssimas. Então a igreja é um lugar que a gente vai ouvir, né? Hoje a igreja tem muita fama que ali vão roubar o seu dinheiro, existe, tá? Existe essas igrejas que realmente te enganam, existe, né? E isso estava escrito também na Bíblia, que existia. Por isso que quando você entrar numa igreja, você tem que comparar com o que Deus fala. Se for uma igreja que fala só de dinheiro, tem algo errado, porque a igreja ela tem que falar muito mais da salvação, dos planos de Deus para a sua vida, do que Ele tem para você. Essa é a mensagem principal. Se você está indo numa igreja que só pede o seu dinheiro e pede para fazer um monte de ritual, um monte de coisa, alguma coisa está errada, entendeu? Então,
A igreja é importante porque outras pessoas vão ser salvas através daquele lugar, né? E você ajudar aquele lugar com alguma oferta é como se você estivesse ajudando uma esmola, uma pessoa, porque qualquer lugar tem que se sustentar. Se ninguém ajudar, como é que você vai se sustentar? Normalmente o meu pastor, para você ter ideia, ele abriu mão de um salário de 15 mil reais para ganhar muito menos, né? Para poder servir a Deus. É muito amor por Deus, entende? Então, eu conheço pastores, pessoas que realmente vivem da Bíblia, vivem de Deus, vivem para fazer o bem para as pessoas, vivem para falar de Deus. São verdadeiros psicólogos espirituais que oram por você e você percebe diferença, sabe? Graças a Deus eu tive a oportunidade. Eu já passei por muitas igrejas, Batista, Universal, Assembleia. Então eu posso falar que existe pessoas verdadeiras. Não se engane, não é porque você foi enganado uma vez, não é porque você soube algo que não existe bons lugares, entende? Não é porque está acontecendo muita tragédia na sua vida que Deus não existe. Ele existe. E se você fechar os seus olhos em qualquer lugar e de coração falar com Ele, pedir para Ele entrar dentro de você, entregar o seu futuro para Deus, você vai conseguir, você vai passar a sentir algo sobrenatural em você. Eu não vou te dizer que os teus problemas não vão acabar. Pelo contrário, de repente até vão aumentar. Porque a partir dessa decisão você virou inimigo do mundo, você virou inimigo de Satanás. Só que Satanás não é mais capaz de tirar a tua salvação. A partir do momento que você é selado pelo Espírito Santo, só Deus ele vai ter autoridade sobre a tua vida. E Ele vai te encaminhar, Ele vai te transformar até você chegar ao céu. Ele vai te levar para o céu, porque a salvação é por Deus. Não é porque você é bonzinho pelas obras, é pela graça de Deus. E o Espírito Santo ele vai começar a te mover a fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Como falar de Deus, como postar, usar as redes sociais para falar de Deus, como eu estou fazendo agora. É isso que Deus vai te mover teu coração. Então, meu irmão, se tem uma decisão que você pode tomar certo na tua vida, que você nunca vai se arrepender, é colocar Deus na tua vida. Eu não estou aqui pedindo o teu dinheiro, eu não estou te pedindo nada, nem o teu like, nada. Eu só estou te falando algo que vem de Deus. Deus ele é louco por você. E quando você descobrir isso, você nunca mais vai querer sair de perto dele. Nunca mais. Então essa é a mensagem. Espero que você se sinta tocada com a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.